do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrir as Bíblias na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, nós iremos ler o capítulo 1, a partir do verso de número 6, Timóteo 1 e 6. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso de número 6. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia aí, encontrou, diga amém. 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 Se você não trouxe a sua Bíblia, está aqui no telão já. E eu costumo dizer, a partir de agora, preste atenção meus irmãos, a partir de agora, está permitido o uso de celular. É mesmo, pastor, eu posso entrar no meu Instagram? Não faça isso, meu querido. Você pode abrir o seu bloco de notas e começar a anotar aquilo que Deus nos comunicará. Amém? Sabe por que é bom anotar? Eu pelo menos gosto de fazer isso, porque quando eu chego em casa eu releio os tópicos, vejo as anotações, o Senhor continua falando comigo. Amém? Então, se você quiser anotar, fique à vontade para usar o seu celular, o bloco de notas e fazer as suas anotações. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que há em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos versículo 6, volta o versículo no telão, e depois o versículo 7. Quando eu contar 3, você leia junto comigo. 1, 2, 3. Por esta razão, torno a lembrá-lo de que mantenhas viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Diga amém. Amém. E diga assim: Deus não me deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Aleluia, que nós possamos declarar isto esta manhã. Esta é uma palavra tremenda. Na versão Almeida, revista e corrigida, o texto do versículo 6 está assim: por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que há em ti, que foi lhe dado, Timóteo, pela imposição das minhas mãos. Enquanto eu buscava o Senhor, Deus falou-me sobre despertamento. A Bíblia vai nos dizer que nos últimos dias, pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Meus queridos, não precisamos ir longe, nós vemos isto acontecer muito próximo de nós. O amor se esfriando, as pessoas entrando num estado de desânimo. As Escrituras Sagradas vão dizer que se os tempos não fossem abreviados, até aqueles que foram escolhidos seriam enganados, desanimariam. O momento em que a igreja, de uma forma geral, está vivendo é um momento que há necessidade de um avivamento, de um despertamento. E quando nós olhamos a história de Timóteo, Timóteo é um filho da fé de Paulo, que acompanhou Paulo e agora ele é pastor da igreja lá em Éfeso. Mas nós observamos pelo contexto bíblico e histórico que Timóteo enfrentava muitos problemas no seu ministério. Ele era muito jovem e era confrontado constantemente
pelos irmãos de Éfeso e pelos religiosos que ali habitavam. Timóteo estava enfrentando frequentes problemas de saúde que o limitavam. Saúde física de Timóteo não era boa. Nós iremos ler pelo contexto bíblico que naturalmente Timóteo era uma pessoa tímida, uma pessoa reservada, e por isso muitos se opunham a ele. A igreja naquela época era perseguida pelo Estado. Todas essas variantes, todas essas coisas fizeram com que Timóteo viesse se sentir desanimado no meio do caminho. E meus irmãos, não é diferente conosco. As batalhas que nós vivemos, sejam elas físicas ou espirituais, nos levam a um estado de desânimo. Não é diferente conosco. Mas quando nós olhamos a orientação da palavra e a orientação que o apóstolo Paulo vai dar a Timóteo, ele diz: não fique desanimado. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo para Timóteo é: não desanime, Timóteo. Não olhe as circunstâncias ao seu redor, não olhe a oposição que se faz, não olhe para o momento que você está vivendo antes. Desperte o dom que há em ti, que você já recebeu pela imposição das minhas mãos. Isso me faz entender, meus queridos, que nós precisamos analisar como nós enfrentamos os estados de desânimos que passaremos ao longo da nossa vida. Como você encara um desânimo? Porque o desânimo ele vem. Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições. Jesus diz isso na palavra: no mundo vocês terão aflições, mas ele emenda dizendo: tende bom ânimo. Apesar das aflições, a recomendação de Jesus é: tende bom ânimo. E por que ele diz tende bom ânimo? Porque Jesus sabe que as aflições têm poder de nos levar para um estado de desânimo. E quando nós estamos desanimados, muitas vezes nós não continuamos a caminhada. A tendência é a gente recuar, a tendência é a gente desistir, inclusive dos projetos de Deus para a nossa vida. É por isso que quando o povo de Israel está em frente ao Mar Vermelho e começa a murmurar contra Moisés: Moisés, você nos tirou do Egito para que venhamos morrer em frente a este mar. Moisés levanta sua cabeça, ora ao Senhor e diz: e agora, Senhor, o que nós vamos fazer? Deus vai dizer a Moisés: por que vocês estão desanimados? Diga ao povo de Israel que continue marchando. Em outras palavras, não desanimes de frente ao mar. A ordem é para marchar, a ordem é para continuar. Timóteo, recomendo que te lembres, que despertes o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Como nós estamos lidando com o desânimo quando ele vem? Eu lembro que quando muito jovem, 17 anos, consegui um trabalho temporário na KPMG. Tinha sido contratado temporariamente pela CISA, que é a empresa que eu trabalho até hoje. Terminou o contrato temporário, eu fui para a KPMG. Eu fiquei 3 meses naquela empresa. E eu lembro que fui contratado no mesmo dia que um outro jovem que estava atuando no mesmo setor que o meu, era um setor de expedição. E decorridos 1 mês e meio da minha contratação, o meu chefe na época, eu era muito jovem, imaturo ainda, o meu chefe naquela época fez comigo e com aquele rapaz, um feedback, uma avaliação, 1 mês e meio, o primeiro que eu recebi na vida. E aí, para o rapaz, ele rasgou elogios,
E para mim ele falou: olha, Héctor, você está indo bem, mas você precisa melhorar nisso, naquilo. E aquilo me revestiu de desânimo, meus irmãos. Ele nem me criticou tanto, ele disse que eu precisava melhorar. E aquilo me desanimou. Se os pontos que ele disse para mim melhorar, aquilo ali foi uma desgraça na minha vida. Resumindo, mais um mês e meio depois eu recebi o convite para voltar para a CIS. Eu sei que era plano de Deus e eu saí daquela empresa. Eu saí da KPMG. E eu lembro como se fosse hoje que aquele estado de desânimo fez com que a minha performance na empresa piorasse. Depois de quase 2 anos que eu estava na CISA, eu vislumbrei uma oportunidade de crescimento profissional. Uma primeira promoção, depois de 2 anos de trabalho. E eu comecei a trabalhar mais do que eu precisava naquela época, mais do que o cargo me demandava. E eu lembro que quando saiu a promoção, adivinha se eles me promoveram? Não. Escolheram um outro rapaz de um outro setor para colocar na vaga que eu tanto almejava. Depois de 2 anos que eu vivia aquele sentimento na KPMG, eu estava vivendo o mesmo sentimento de desânimo. Só que nesta época eu já estava mais maduro e eu comecei a refletir: eu agi de uma forma lá e não deu certo, eu vou agir de uma maneira diferente agora para essa oportunidade. E eu lembro que eu tive forças para fazer uma reavaliação da minha performance, e ao invés de eu parar de entregar o que eu estava entregando, eu mantive o ânimo, mesmo não sendo indicado para a vaga que eu almejava. A postura, meus queridos, foi totalmente diferente. E diga-se de passagem, estou completando este ano 25 anos de empresa, e cheguei a lugares que jamais imaginaria que chegaria. Sabe por quê? Porque a postura diante do desânimo foi diferente. E a pergunta que eu te faço nesta manhã é como você tem lidado com as batalhas? Como você tem enfrentado essas batalhas, as batalhas na sua vida? O que tem permeado o teu coração? Como você tem lidado com as adversidades? Como você tem lidado com o desânimo quando ele chega? O versículo 7 que nós lemos, a Bíblia vai dizer que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia, de fortaleza, de amor e de domínio próprio. Se existe um sentimento dentro de você que te leva para baixo, que te faz desanimar, em nome de Jesus, hoje Deus te chama para se levantar e dizer: eu rejeito este sentimento, porque eu sei o Deus ao qual eu sirvo. O Deus que eu sirvo me chamou. Aleluia. E me chama: desperta o dom que há em ti. Quando nós desanimamos, nós temos a tendência de ter uma visão distorcida sobre nós mesmos. A pessoa desanimada costuma dizer: eu sou um erro. A pessoa desanimada costuma dizer: eu sou um acidente, eu sou um inútil, eu fui rejeitado por Deus, eu sou um derrotado. Tem pessoas que dizem: eu estou nessa vida, sou um zero à esquerda, não serve para nada. Eu nasci para sofrer, eu nasci para perder, eu nasci para não ser nada nessa vida. A pessoa desanimada tem a tendência de dizer isso dela mesmo, mas a Bíblia diz que você é obra, criatura, imagem, semelhança de Deus. A Bíblia diz que você foi criado de maneira especial. A Bíblia diz que você é amado por Deus, conhecido por Deus. A Bíblia diz que você é único, complexo. A Bíblia diz que você é salvo. A Bíblia diz que você é filho. A Bíblia diz que você é amigo de Deus, protegido de Deus, herdeiro da vida eterna. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. O que o
você dizer sobre você. Aleluia! Esta é a verdadeira identidade que Deus nos deu de mais do que vencedor, Tiago. Mais do que vencedor, Henrique. Mais do que vencedor, filho amado de Deus. E nesse texto que nós lemos, Paulo anima Timóteo para que ele venha reavivar, reacender a chama que já havia nele. Era a hora deste jovem pastor remover as cinzas, remexer as brasas, para que o fogo surgisse novamente. E Timóteo tinha, preste atenção, Timóteo tinha os ingredientes necessários para a obra a qual Deus o chamou para fazer. Paulo vai dizer: tudo o que você precisa, Timóteo, em outras palavras, tudo o que você precisa para vencer o seu estado de desânimo já está em você. Você apenas precisa despertar o que Deus já te deu. Desperta o dom de Deus que já existe em ti, que foi lhe dado pela imposição das minhas mãos. Diga assim: tudo o que eu preciso para vencer o desânimo ou qualquer outra batalha, eu já recebi do Senhor. É isso que nós devemos declarar. Pastor, a luta está travada, está difícil, o desânimo bateu pesado. No meio disso, você vai declarar: tudo que eu preciso para vencer esta situação, Deus já me deu, porque Ele não me deu um espírito de covardia, Ele não me deu um espírito de temor, mas Ele me deu um espírito de moderação, Ele me deu coragem, Ele me deu um espírito de amor, de ousadia, me deu um espírito de domínio próprio. Então você pode orar aí no seu lugar dizendo: Senhor, todos esses sentimentos estão debaixo dos meus pés, nada vai me impedir de viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Aleluia, porque Deus já me deu o espírito de equilíbrio, tudo que eu preciso, eu já recebi. Jesus, quando fala sobre o Espírito Santo, que Ele está se despedindo fisicamente dos discípulos, eles vão dizer: fiquem tranquilos, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei um outro Consolador. Essa palavra outro é igual a mim. E este Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o mundo não pode receber porque não o conhece, mas Ele estará com vocês. Termina por aí, meus irmãos? Não, Ele estará com vocês e em vocês. A partir do momento que nós nos rendemos a Jesus, sabe o que acontece? Um vaso de barro, como eu, como você, recebe a coisa mais preciosa que um ser humano pode receber, que é a presença de Deus. Nós nos tornamos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade, passa a morar dentro de nós. E o apóstolo Paulo vai dizer: Deus não te deu um espírito de covardia. Aleluia! Porque o Espírito que habita em você é o Espírito Santo, é o próprio Deus se movimentando dentro de você. Deus não te chamou para ter um espírito desequilibrado, mas um espírito de domínio próprio, de equilíbrio. Deus não te chamou para ser rancoroso, não. Deus te chamou para ter um espírito de amor. É o versículo 7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia, você pode dizer um amém? Amém. Como que você atende o chamado do Senhor para a sua vida? Semana passada nós ouvimos aqui a pastora Fabiana pregar Êxodo 3.
quando Deus se manifesta numa sarça que pegava fogo, mas a sarça não se consumia. E ali era uma manifestação de Deus, enquanto Moisés cuidava das ovelhas de seu sogro. Deus se manifesta chamando Moisés. Deus se manifesta dizendo a Moisés qual era a sua vontade para a vida dele. Quero abrir um parênteses e fazer uma pergunta para você refletir. O que Deus tem te chamado para fazer? O que Deus tem te chamado para ser? Aonde quer que você esteja, um medroso ou um corajoso, uma pessoa com ânimo e coragem ou uma pessoa desanimada e medrosa. É interessante que quando Deus nos chama, quando Deus fala, a tendência do ser humano é recuar. Nós vemos Deus se manifestando de maneira gloriosa, e lá em Êxodo 3, versículo 9, Deus vai dizer o seguinte para Moisés. Eu vou falar como se fosse a voz de Deus aqui. Deus vai dizer: e agora? Ficou bom? Eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Moisés ouvindo atentamente. Talvez o coração de Moisés nessa hora, meu Deus, versículo anterior, Deus já está dizendo, já está se manifestando. Moisés, eu creio que assustado, e agora do susto ele começa a borbulhar o coração. Opa, Deus vai livrar o povo lá da escravidão. E aí o versículo 10, Deus continua: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó. Aleluia. Parecendo que o trovão aqui, né? Olha o que Deus está dizendo a Moisés: vem agora, Moisés, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o povo, os filhos de Israel, do Egito. Jonatas, vem, porque eu vou te usar grandemente na terra. Aleluia. É assim que Deus falou com Moisés. Imagina Deus falando com você, meu querido. Se coloque no lugar de Moisés. Vem, meu filho, minha filha, porque eu vou te usar. Você vai encarar Faraó, e eu vou livrar os meus filhos desta escravidão, porque eu tenho promessas na vida deles. Aí olha o versículo 11. Agora é Moisés. Agora eu vou tentar imitar a voz de Moisés como eu imagino, né? Recebe um chamado de Deus: eu vou te enviar. Você saiu de lá do Egito corrido, com medo, e agora você tem que voltar lá, encarar o Faraó e dizer: ó, liberta o povo, porque Deus me mandou, Deus me enviou. A gente imagina que Moisés vai dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou, é o Senhor que está falando comigo. Afinal de contas não é o pastor Héctor, afinal de contas não é o meu sogro, nem minha esposa, e nem uma ovelha aqui do pasto, é o próprio Deus que está falando comigo. Mas olha a reação de Moisés. Então Moisés disse ao Senhor: Moisés, agora, quem sou eu, Senhor? Deus está falando: eu te enviei, eu te escolhi, eu te designei. Mas o desânimo era tão grande. Quem sou eu, Senhor, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Às vezes a gente não age assim. Deus está falando: eu te separei, eu te escolhi, eu te levantei, eu te enviei para prosperar, eu te enviei com autoridade de governo na terra, porque você é imagem e semelhança, o meu Espírito está dentro de você. Você pode romper barreiras, você pode vencer o medo, você pode vencer todos os desafios. Não existem portas que continuem fechadas diante de ti se você se posicionar. E muitas vezes, diante da palavra que Deus nos entrega, nós dizemos: quem sou eu, Senhor? Aí Deus vai dizer:
Em outras palavras, você não é nada. Aí Deus diz, e disse Deus, certamente eu serei contigo. Que promessa mais gloriosa! Eu serei com você aonde quer que você vá. Deus está dizendo, Moisés, não tema, certamente eu serei com você, e isto te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aleluia. Glória. Aleluia. Existem outras passagens semelhantes a essa. Se a gente vai lá para Jeremias capítulo 1, a partir do verso 4, a Bíblia vai dizer, Jeremias dizendo, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Deus dizendo agora a Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Aleluia. Isso é uma revelação para nós. Deus nos escolhe. Deus escolhe homens e mulheres antes deles serem formados no ventre. E aí a gente pensa que está aqui na presença dele por um acidente, por uma conveniência, porque alguém te convidou para estar aqui. Aí Deus está dizendo, eu te escolhi antes de você ser formado no ventre. Deus continua dizendo para Jeremias e para nós, antes de você nascer, eu o separei, o designei como profeta às nações. Sabe qual é a resposta de Jeremias? Soberano Deus, eu não sei falar, eu ainda sou muito jovem, eu sou imaturo. E aí Deus fala, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Meus queridos, sabe qual é a diferença de você, de Moisés e de Jeremias? Nenhuma. Moisés e Jeremias foram chamados, enviados por Deus para vencer. Foram chamados e enviados por Deus para um propósito. Deixa eu te dizer, Deus te chamou, te escolheu para um propósito na terra. Moisés recebeu a garantia da companhia de Deus, Jeremias recebeu a garantia da companhia de Deus, e Jesus, quando olha para mim e para você, vai dizer, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Oh, aleluia, aleluia, eis que estarei com vocês. Deus te chamou para vencer gigantes. Deus te chamou para limpar as sandálias dos pés, ou tirar as sandálias dos pés e dizer, desânimo, você vai cair por terra, porque eu sei que Deus me chamou e me escolheu. Diga assim, Jesus me prometeu, estar comigo todos os dias. De manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 no ano. E se for ano bissexto, é um dia a mais, todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, frente em todas as batalhas. Deus está com você. Glória a Deus, Deus está com você. E eu vou terminar. Quando eu tinha 15 anos, meus queridos, eu lembro que fui convidado para acompanhar uma comitiva no monte. Quem já foi no monte orar? Quem já foi? Eu ia bastante na minha juventude, de vez em quando ainda vou. E eu lembro que a primeira vez que eu ia naquele monte, com 15 anos de idade, lembro-me que quando eu subi ali, com alguns irmãos, cada um começou a orar no seu canto, e eu lembro que eu dobrei os meus joelhos num cantinho, e eu não consegui orar. A minha cabeça estava em qualquer outro lugar, menos ali. Eu queria estar fazendo qualquer outra coisa, menos estar ali naquele lugar. Qualquer outra coisa, queria estar jogando videogame, queria estar com os amigos,
queria estar fazendo qualquer outra coisa. Sabe quando você dobra os joelhos assim, em vez de você orar, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Com 5 minutos que os irmãos estavam orando, eu já estava falando, que demora é essa? 15 anos. E eu lembro que eu ficava ali no meu canto quieto. Você que já teve 15 anos sabe como é que é isso, né? E você que tem 15 anos, precisa orar, hein? Eu lembro que ajoelhou do meu lado uma irmã querida, e ela começou a orar. Contempla aqui o teu filho, contempla o teu servo. E ela orou tudo aquilo que eu estava pensando, irmãos. Como pode isso, né? Estava ali pensando, desanimado, e ela começou a falar na oração dela tudo aquilo que eu estava pensando. E aí naquele momento eu falei, opa, Deus está aqui mesmo. Aí você já arrepio pelo braço direito, saiu pelo braço esquerdo, subiu pela perna. Você fala, tem uma presença de Deus aqui tremenda. Quando a gente terminou aquele momento de oração que nós levantamos, Deus usou uma outra irmã, uma abençoada do Senhor que conheço até hoje, nos relacionamos, amo essa irmã, uma profeta de Deus. Ela olhou para mim e falou, 15 anos, não tinha noção de nada, irmãos. Lá na igreja, quando dava oportunidade para o jovem, vamos ouvir o irmão Héctor. Primeiro que eu recusava. Segundo, quando eu me preparava em casa, eu chegava, salve os irmãos com a paz do Senhor. Nós tínhamos aquele costume na Assembleia de Deus, salve os irmãos com a paz do Senhor, sem olhar para ninguém. Eu vou ler aqui Salmo 23, versículo 1, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E descia, era assim que eu agia. E aquela irmã olhou para mim e falou, Deus te escolheu como pregador da palavra. Deus te escolheu para manejar a espada. 15 anos e eu recebi aquela palavra. Sabe o que eu fiz com isso? Nada. Fiquei 2 anos sem fazer nada com isso. Deus sempre martelava. Nunca esqueci. Já passaram alguns anos e eu nunca esqueci do que Deus me disse naquele dia. Primeira vez que eu subi no altar para pregar uma palavra foi depois de 2 anos, com 17 anos. E eu lembro que todas as vezes Deus me chamava para ler a palavra e o medo me impedia. O medo fazia com que eu procrastinasse aquilo que Deus tinha para a minha vida. 2 anos depois, lembro-me que eu ouvi uma mensagem de um pastor. E aquilo Deus reacendeu a chama. E aí o que aconteceu? A minha postura foi diferente diante daquilo que Deus estava dizendo ao meu coração. E é interessante isso, meus irmãos, que hoje nós temos aqui uma igreja linda diante de mim. Eu tenho uma igreja linda diante de mim. E é difícil para mim como pastor dizer que eu sei que uma palavra como essa não são todos que conseguem receber e compreender e viver. Jesus vai dizer que existe o homem que é prudente e o homem que é tolo. E qual a diferença entre alguém que é prudente e alguém que é tolo? O prudente, ele constrói a sua casa na rocha, e o tolo constrói a casa na areia. Primeira coisa que eu entendo com essa parábola de Jesus é que ambos trabalham, ambos constroem uma casa. Ambos estão em construção, ambos constroem uma casa linda. O que me faz entender que quando nós estamos aqui, nós estamos também, todos nós, construindo uma vida com Deus, construindo a nossa própria vida de acordo com aquilo que a gente ouve, de acordo com aquilo que está sendo liberado do altar. Todos nós estamos construindo alguma coisa. Diga assim, todos nós estamos construindo algo. O problema é, nós estamos construindo sobre qual fundamento? Há pessoas que constroem sobre a areia e outros que constroem sobre a rocha. E Jesus vai explicar quem são esses construtores que constroem a sua casa sobre a rocha. São aqueles que ouvem a palavra e praticam a palavra.
Os que constroem a sua casa sobre a areia são aqueles que ouvem a palavra e não praticam a palavra. Então, num auditório como esse, haverão pessoas que ouvirão esta palavra e a praticará, e outros que esquecerão. E aí eu quero fazer menção ao cego de Jericó, que estava à beira do caminho mendigando, mas ele não estava sozinho, Arthur. Ele estava num ambiente onde havia muitos pedintes, pessoas com toda espécie de enfermidade e limitação. Mas a Bíblia diz que foi Bartimeu que recebeu o milagre. Foi Bartimeu que foi ouvido por Jesus e ouviu Jesus falar: o que queres que eu te faça? Bartimeu imediatamente disse: eu quero ver. E ele foi curado, a sua visão foi recuperada. Por que Bartimeu é diferente dos outros pedintes que estavam ali? Porque Bartimeu se posicionou diante de Jesus. Aleluia. E eu me posicionei de acordo com aquilo que Deus tinha para a minha vida 2 anos depois que eu ouvi a palavra. E eu lembro que eu falei: eu vou ministrar, eu vou me preparar. Eu comecei a me preparar. João 4 eu ministrei num culto. Comecei, todo dia eu li aquela palavra, eu fazia esboço. E aí teve um culto de quinta-feira lá na minha igreja. Sabe quem estava escalado para pregar? Você sabe quem estava escalado para pregar naquela quinta? Nem eu sei, pastor, até hoje. Não sei quem estava escalado, mas eu saí de casa falando: hoje eu vou ministrar. É uma convicção que Deus nos dá, irmãos, que é sobrenatural. Alguém: mas Héctor, você tá na escala para pregar? Não, mas eu vou ministrar. Eu lembro que eu sentei no meu cantinho ali. Quem dirigiu o culto era o irmão Luiz. Irmão Luiz, saudoso irmão Luiz. Nós carinhosamente chamávamos de irmão Luizinho, porque eu já sou baixinho, ele era um pouquinho mais baixo do que eu. Um amor de pessoa, era o presbítero da igreja. E o culto está rolando, eu estou no meu cantinho ali. E aí ele olha: Héctor, vem aqui ministrar a palavra. E aquilo, irmãos, foi um destravar na minha vida. Se fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. De lá para cá, eu venho pregando o evangelho em todas as oportunidades que me dão. Isso foi um destravar. Mas por quê? Porque eu me posicionei. E Deus te chama aqui nesta manhã para um posicionamento, meu querido. Deus tem coisas grandes na sua vida. Diga assim: Deus tem coisas grandes na minha vida. Algo grande a ser feito em você e através de você, meu querido e minha querida. Eu não sei quais são os seus sonhos, quais são os seus projetos, qual é o seu chamado, mas eu sei que Deus tem coisas grandes, como tinha na vida de Timóteo. Aleluia! Olha quem é Timóteo, meus queridos. Mas em um determinado momento ele se encontrou num estado de desânimo, e Deus, através da vida do apóstolo Paulo, disse: desperta, Timóteo, o dom que há em ti. É o dom que você vai receber, meu irmão, é o que já está com você. Aleluia. Diga assim: aquilo que Deus tem para mim. Aquilo que Deus tem para mim. Com convicção, irmãos, aquilo que Deus tem para mim. Aquilo que Deus tem para mim Já está comigo. já está comigo. Diga assim: eu já recebi. Já recebi. Diga assim: Deus me chama hoje Deus me chama hoje para um despertar. para o despertar. Deus me chama hoje Deus me chama hoje para um posicionamento. Diga assim: um posicionamento de fé. E diga: eu creio que grandes coisas o Senhor fará a partir do momento em que eu me posicionar. Diga assim: Senhor. Diga: Senhor, eu me posiciono
Senhor, eis a tua igreja, eis os teus filhos, ore, cante, comece a determinar as bênçãos de Deus sobre a tua vida, comece a se posicionar dizendo: eu creio, Senhor, eu me posiciono. Tudo aquilo que não vem de ti, todo sentimento que não vem do Senhor, todo sentimento humano que bate em retirada, que caia por terra, eu me posiciono, porque eu sei que o Senhor me deu uma identidade, o Senhor me deu um nome, o Senhor me deu um chamado, o Senhor me deu um ministério, o Senhor me deu e é meu. Ninguém pode roubar aquilo que o Senhor me deu.